Olá de novo, voltamos aqui para o segundo episódio da nossa palestra Acelerando a Descarbonização e estamos novamente com o Fernando, a quem eu agradeço profundamente pela aula magnífica que ele está nos dando aqui. Obrigada, Fernando. Se você terminou de assistir já o episódio passado, você viu que a gente falou muito sobre a urgência, né, com relação à descarbonização. Agora eu quero aprofundar um pouco, entrar em mais camadas desse assunto, que é falar de transição energética, da necessidade que a gente está vendo agora de trocar, né, a energia, o carvão, o petróleo, por fontes mais renováveis, né? Eu queria falar isso com você, Fernando, assim, sobre essa questão da transição energética. A energia está por trás de tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente consome, tudo que a gente produz, tudo isso. Então, me fala assim, sobre as possibilidades reais da transição energética. O que seria essa transição energética, primeiro de tudo, e depois as possibilidades reais dela acontecer? Bom, essa é uma boa pergunta, porque é uma pergunta bastante ampla, tá, Letícia? Mas ela não tem uma resposta única. A transição energética, ela é uma mudança da matriz, que hoje nós utilizamos muito petróleo. Então, você tem petróleo, gás e carvão, que é o grande consumo de geração de energia do planeta. E aí, a transição é você trazer energias renováveis, eólica, solar, biomassa e outras energias que existem e que são possíveis, que elas têm o quê? Uma geração de carbono ou zero, neutra ou baixa. E o grande problema é, você tem a extração, onde você tem uma emissão, e o consumo. Então, você tem duas coisas. Então, a transição energética, ela é importante porque nós vamos continuar consumindo energia e cada vez a gente vai precisar de mais energia. Então, o grande desafio é trazer energias renováveis. E essa transição, ela precisa, como eu comentei no episódio passado, o Brasil hoje é um país diferenciado, porque tem 50% da matriz dele renovável. Se você pegar a média do mundo, chega a 25%, ou seja, eles têm 75% de energia não renovável. Então, essa é a grande transição que a gente precisa trazer para essa casa. A gente só tem uma casa, a gente vive num planeta e o que emite na China e o que emite no Brasil vai para lá, vem para cá e é assim que funciona. Sim. É o que eu sempre brinco, né? Quando a gente fala que tá lá em casa e vai jogar o lixo fora, lá, vai na caçamba do prédio ou da rua. Você fala, jogar fora. A gente fala, joga isso fora. Joga fora onde? O que é fora? Porque, na verdade, fora da minha casa, mas dentro da nossa casa. Então, é muito mais complexo, né? Mas me fala uma coisa, Fernando, você falou disso do Brasil. O que é matriz energética? Então, a matriz energética é isso que você acabou de dizer, que é a fonte principal de energia de um país? É isso? É uma matriz energética? Na verdade, você tem as fontes geradoras de energia. Então, você tem o Brasil hoje numa gama bastante ampla de geração de energia, só que você tem a matriz energética e você tem a matriz elétrica. Então, hoje, além da gente ter 50% de renovável, o Brasil, nas residências, 88% é renovável, porque vem de eólicas, solares e hidrelétricas. Então, a gente tem um diferencial. E tem as outras energias onde a gente consome. A grande questão é que, assim, a matriz energética é um conjunto de geração de energias onde o petróleo, o carvão e o gás têm um papel importante e vão continuar por um tempo. Só que a gente tem que fazer justamente uma redução e um aumento das renováveis, porque o consumo de energia vai aumentar, mas com menos emissão de carbono. Então esse é o desafio. Reduzir as emissões, reduzir o uso de energias que sejam não renováveis, substituí-las, né, por renováveis. Agora, me fala uma coisa, das energias renováveis, o que a gente chama, né, de energia verde, eu já ouvi falar essa expressão. Na sua opinião, no seu conhecimento, qual é a ideal? Vamos falar assim, se a gente pudesse construir um mundo ideal, todo mundo usaria qual tipo de energia? A gente tem algumas energias renováveis que são fontes renováveis, né? A hidrelétrica, o Brasil lá na década de 70 fez uma escolha de você ter uma hidrelétrica, porque a gente tem realmente muitos rios. Ela é uma fonte limpa. Hoje a solar é a segunda fonte que o Brasil tem de geração de energia limpa. O sol
tem, vamos dizer, aqui no Brasil, uma incidência muito boa. Em outros países também tem, mas ela só é de dia. De noite Aham. você não tem, então ela é intermitente. E a eólica é um outro também sistema intermitente, dependendo da situação de ventos. O Brasil tem parques eólicos que funcionam dia e noite e tem toda uma vantagem competitiva. Até nisso nós temos uma vantagem competitiva. A nossa geração de fontes renováveis ela é muito melhor do que outros países nesse sentido. Então, e a própria biomassa. Nós somos a biomassa de bagaço de cana, hoje como fazem, e outros insumos que também entra numa questão da economia circular. Você não gera resíduo, você gera material para você gerar energia. Sim. Mas uma pergunta é assim, ó, tá, só pensando no mundo ideal, se você pudesse escolher entre essas renováveis, qual você acha ou sabe que é a mais interessante ecologicamente falando? Ou não tem, ou todas têm a Não, sua, na seu verdade, benefício? olha, se você for olhar nas fontes renováveis do Brasil, eu acho que o grande desafio é você ter uma frente diferenciada de fontes renováveis. Isso aqui é com base na EPE, que é a Agência de Pesquisa Energética do Brasil. Então, isso aqui, 2024, quando eu falei, ó, 50-50. Então, você tem biomassa de cana, você tem a hidráulica, você tem a eólica, lenhas, líquor, solar. Então, se você for pegar, porque cada localidade, às vezes, tem uma necessidade de geração de energia. Uhum. E o petróleo, que ainda é o maior no Brasil, né, 34%, tem o gás natural, o carvão, a energia nuclear, que o Brasil tem 1,3, mas que em alguns países a energia nuclear ela é limpa, mas ela tem um resíduo muito perigoso. Então, tem um questionamento muito grande sobre a energia nuclear. Mas o grande desafio é você ter eu falo que sempre tem que ter um backup. Se você tiver o sistema de energia, ele tem backups, que são usinas termoelétricas que você deixa desligadas no caso de uma seca, como a gente já existiu no Brasil, onde diminui a vazão das usinas à base de água, você pode acionar a usina a carvão ou a gás, então, você tem que ter sistemas de backup, porque sem energia, como você comentou, a gente perde. Hoje, a gente não poderia estar aqui conversando via Sim. esse canal. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E tem os desafios nas próprias cidades, né? Que também eu acho que a gente... como você fazer telhados com energia solar. Hoje, existem tecnologias para isso, né? Uhum. Sim. Agora, justamente falando das cidades, eu queria puxar esse gancho para falar sobre mobilidade e transporte. Porque, ao que me consta, é um pilar importante do consumo de energia, né? O transporte, assim, ou seja, a maneira como a gente vai escolher se transportar, ela é uma escolha que pode ser uma escolha voltada para a preservação realmente do nosso planeta, ou uma escolha que segue né, emitindo carbono. Então, assim, nesse sentido, a gente tem visto, né, assim, a chegada de, por exemplo, ônibus elétricos ou carros híbridos ou elétricos, enfim, maneiras novas de a gente pensar a locomoção, principalmente nas grandes cidades que né, muita gente e muito longe as coisas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o papel do transporte, papel do transporte nessa coisa nessa transição energética, entende? Onde a transição energética atua dentro do transporte? Como a gente está aqui fazendo esse recorte, eu acho que as cidades hoje são um grande polo de emissão. Então, as grandes centros são hoje caóticos, porque você tem emissões de ar-condicionados, de ônibus. Então, a transição para ônibus elétricos, sistemas mais inteligentes de transporte nas cidades é fundamental. E as escolhas que você vai fazer dos próximos carros. O grande desafio é ela ser justa, porque quando você fala de investimentos, hoje você tem, por exemplo, prédios que geram a sua própria energia. Elas têm sistemas solares que elas podem gerar a sua própria energia. Casas, você tem... Por isso que o Brasil ganhou. A Alemanha é um outro exemplo muito bom nesse sentido. A Alemanha fez um investimento. Hoje, a geração de solar na Alemanha
em telhados de casas é gigante. Então mas aí tem que ter políticas públicas, Sim. tem que ter governos fazendo esse processo junto com esclarecimento, com educação, e nós como sociedade exigindo também, porque tendo conhecimento nós temos como fazer esse processo de uma maneira diferente. Mas hoje, se você for pegar essa transição, ela ainda não está tão justa. Ela está acontecendo ainda para pessoas que têm condição de fazer. Então, o importante para a gente ter escala, né, e para a gente chegar no número, e acho que eu vou trazer aqui um dado que as pessoas acho que não têm um entendimento. As nossas cidades emitem os carros. O Brasil, particularmente, tem o seu transporte de carga basicamente com biodiesel. Então, com diesel, né? E que emite também, tem um fator de emissão diferenciado ainda da gasolina. Então, temos muitos desafios, estamos caminhando. O que a gente precisa é acelerar esse passo e caminhar para uma nova forma de, vamos dizer, olhar para o futuro. Sim, mas acho que nesse sentido, eu acho importante trazer isso sobre a igualdade. Eu queria colocar um pouquinho mais sobre isso. Você falou, ainda falta ser justa, né? De qualquer maneira, o que me alegra, de alguma forma, se eu posso chamar assim, né? É que, mesmo que tenha começado, certas coisas começam com quem tem poder aquisitivo para adquirir essas coisas, ou construir esse tipo de casa, ou pensar nisso, já é um começo. Se quem pode pagar pelo mais sustentável, é um começo, tem um recorde, né? Tem uma camada inteira aí da sociedade que vai consumir melhor. E aí, nesse sentido, é que eu vejo a importância da gente estar fazendo isso aqui, né? Da gente estar juntos aqui, batendo esse papo, tendo essa aula, porque se as pessoas que estão nos assistindo e podem pagar por determinados novos, podem pagar pela transição como consumidor, é uma transição como consumidor, é uma transformação. Se elas podem pagar para se tornar novos tipos de consumidores mais conscientes, que bom que comece daí. Óbvio, tem que democratizar o acesso, a gente sabe disso. Mas eu acho que, por exemplo, quando você fala, a gente tem os carros híbridos já e os carros elétricos, mas quando você fala dos ônibus elétricos, o ônibus é um transporte público, isso é muito bacana. Quer dizer, então quem não tem condição de comprar o carro, mas utiliza um transporte público mais sustentável. E aí, nesse sentido, falando das cidades ainda, eu queria aproveitar e falar um pouco disso, dessa nossa responsabilidade como consumidores, entende? De novo, a gente sabe que é um recorte, a gente sabe, inclusive, que às vezes, pensando no macro, é um privilégio poder pensar sobre isso, porque a gente sabe que tem uma faixa, né, uma camada inteira da sociedade que está labutando pelo seu sustento, mas quem pode pensar tem que começar a operar essa transformação. Então, assim, vou falar de um exemplo bobo meu, não sei se cabe, o Fernando, né, vai me achar leiga demais, ele vai falar, nossa, cada exemplo bobo, mas tudo bem, vou dar o exemplo, se couber, coube. Eu, como consumidora, troquei o meu sabão de lavar louça e o lava-roupas por um mais sustentável. Ele é mais caro. Porém, olha que louco, eu pensei, nossa, mas é mais caro, vamos testar. Mas ele, de fato, primeiro, rende mais, então, se fizer a conta, talvez delas por elas. E eu falei, ok, é mais caro, vamos lá, R$10 que eu vá pagar mais, dando um exemplo aqui aleatório, nem sei se essa é a diferença. Se você pode arcar com esse custo um pouco maior, sabendo que o benefício que vem é muito bom, porque você vai estar não alimentando exatamente uma indústria agressiva, e sim uma indústria que pensa sobre a descarbonização, melhor. Sim, assim, eu acho que esse exemplo que você trouxe é um exemplo assim, bem concreto. A gente tem que usar menos recursos e recursos mais renováveis. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. O IPCC, que eu comentei no episódio anterior, ele é um painel de cientistas que eles estudam as mudanças climáticas e trazem indicações de como isso está acontecendo no mundo. E essa parte de uso de recursos, a forma como a gente usa, a forma como a gente está, vamos dizer, hoje consumindo, faz toda a diferença. Sim. Menos plástico, ou plásticos biodegradáveis. Então, as tecnologias existem, só que custam hoje um pouco mais caro porque elas têm que ter escala. Então, o grande desafio e aí eu vou falar, é a consciência de cada um. Porque esse processo, ele vai forçar novas leis, trazer leis alinhadas às questões, porque o mundo mudou. A gente não tem mais uma realidade do que a gente tinha. A gente tem dados científicos.
os cientistas do IPCC, eles só publicam o que é consenso. As bordas, eles não publicam. Por quê? Porque podem ser extremos que podem ter contestações, só que o que eles estão vendo é que as bordas estão acontecendo. Sim. Os extremos estão acontecendo. As chuvas intensas, os calores intensos, as secas intensas, que eram previsões para mais longo prazo. Então, isso é o que acontece. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que eu acho que é uma coisa que o planeta emitiu em 2023 53 gigatons, são 53 bilhões de toneladas. Em estudos, esses estudos a gente teria que estar caindo para 25, 30. Sei. Só que a previsão é que em 2030 a gente chegue de 53 a 58. Quer dizer, aumentou. Está aumentando, porque tudo que a gente está fazendo ainda não está suficiente para reduzir as emissões, porque a gente está tendo mais pessoas consumindo, e mais pessoas consumindo consomem energia. Sendo essa energia uma energia ainda com alto índice de carbono, ela emite mais. Então, por isso que a gente precisa reduzir, acelerar a descarbonização para reduzir as emissões, porque o consumo vai continuar aumentando. Então... Esse é o desafio, essa equação que a gente precisa fechar, e vem pela consciência das pessoas, vem pela consciência dos políticos que fazem as leis, vem pela consciência dos governos que vão trazer soluções de ônibus elétricos e soluções de transporte ou geração de energia nas próprias casas. Então, são várias questões que cada um de nós pode fazer. Inclusive, cobrar as autoridades, por exemplo, no seu bairro, de transformações que sejam necessárias ali. Então, por exemplo, eu me lembro que eu morei num prédio que era um condomínio super grande, assim, e tinha uma área que poderia ter, sabe, eu olhei um dia e falei, gente, isso aqui dá uma horta comunitária maravilhosa. Então. E eram só plantas ornamentais, assim, podia ser uma horta mesmo, assim, alimentar as pessoas do prédio podia ser uma coisa mais interessante como comunidade. E aí, nesse sentido, antes da gente encerrar, aproveitando, né, porque a pergunta que eu ia fazer era isso, né, era eu na minha casa, você na sua casa, o que a gente poderia fazer? Você já deu alguns exemplos. Então, eu queria só seguir com uma expressão que eu ouvi ao estudar esse assunto, que é economia circular, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, mais cotidiano, roupas. Existe toda uma indústria da moda, né? E essa indústria que produz assim, a toque de caixa, né? Aquele monte de coisa. E a gente acaba tendo um estímulo de um consumo do novo e do descarte do velho, só que esse descarte, de novo, joga fora onde? E não tem o estímulo de você fazer economia circular. Então, eu só queria que você, antes da gente poder encerrar, você falasse um pouquinho sobre a importância da economia circular, o que é, de fato, economia circular, além do exemplo que eu dei. Não, eu vou trazer duas coisas. Eu acho que, assim, tem na sua casa, pode trocar por lâmpadas LEDs, você pode usar menos embalagens, como você falou, embalagens mais retornáveis ou recicláveis. Agora, os cientistas do IPCC, olhando para o lado do consumidor, eles fazem algumas sugestões. E dentre essas sugestões, uso mais eficiente de energia. Então, o que é para você, na sua vida, o uso eficiente mais de energia? É lâmpadas que consomem menos, é usar combustíveis que poluem menos e tudo mais. Usos de energia de baixo carbono ou sem carbono. Tá. Um carro híbrido, um carro usando etanol. Melhoria da questão de sumidouros de carbono. Então, assim, diminuir o desmatamento, não tem como. A hora que você desmata, você emite carbono para cima. E usar essa bioenergia de captura de armazenamento, que é possível também, que entra na economia circular. Economia circular é você reutilizar o produto. Então, o plástico acho que é um bom exemplo para isso, né? Você tem plásticos de embalagens que você moe de novo e você coloca em um percentual num produto novo que você vai utilizar. Então, é você ter um sistema mais fechado. O grande desafio da economia circular é você ter uma escala de colheita desses produtos, né? Os que têm valor agregado. O Brasil hoje, em latinha de alumínio, é um exemplo, ele tem 96% de reciclagem das latinhas de alumínio, porque ela tem valor agregado para uma comunidade que cata essas latinhas e leva para reciclagem.
E a última coisa que ele fala é justamente isso, mudança do comportamento de vida. Então, os cientistas estão falando para nós, que somos leigos, que estamos cidadãos comuns, essa questão da mudança, e também passa por influenciar as empresas, né? Incentivar que as empresas façam a sua parte, pensando em qual área que elas podem melhorar o seu redução de consumo de energia, economia circular e outros fatores que estão envolvidos nesse processo, né? Eu vejo que o tema, né, a gente viu aqui nesse episódio que o tema é muito mais amplo do que só pensar na nossa energia elétrica da nossa casa, tomadas ou combustíveis, né? Assim, realmente a transformação, é uma transformação de todo um sistema da nossa vida, né? De muitos pilares da nossa vida. E, ao mesmo tempo, ela não me parece tão complexa, eu digo. Depois, pensando como cidadã, depois que a gente se acostuma com determinados hábitos, você se reeduca na alimentação, no consumo, não sei o quê, tudo parece que fica mais simples. Às vezes o difícil é começar esse processo, mas tem que começar. Começar, primeiro é ter consciência. Começar, por exemplo, banhos curtos. É uma consciência, você começa a tomar banho mais curtos. Uhum. Por quê? Porque o consumo de água também é um recurso finito. Isso. Então, eu acho que a gente começa olhando, eu sempre falo para as pessoas, olhe no seu dia a dia, na sua empresa, o que você pode fazer, aonde você pode fazer a diferença, e aquela diferença, você fazendo, eu fazendo, a gente consegue ter um resultado melhor, porque é do coletivo que vão sair as soluções. É o coletivo que gera as emissões e é o coletivo que vai conseguir fazer as reduções de emissões e acelerar essa descarbonização com a consciência, exigindo e fazendo a sua parte. Acho que é um tripé nessa linha. Perfeito, Fernando. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você que acompanhou até aqui, que está interessadíssimo, assim como eu, em aprender e também se transformar, em tentar salvar aí o nosso mundo. E agora a gente vai falar um tchau para o nosso público, que está ali. Tchau, obrigada. Vamos construir juntos esse caminho. Até o próximo. Até a próxima.